seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade, tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu converso com a bióloga Raquel Prado. Ela é pesquisadora da Embrapa Solos e nós vamos falar sobre o papel da pesquisa na formulação de políticas públicas na área de serviços ambientais. Produtividade sem comprometer o meio ambiente ainda é um desafio em muitas propriedades. No quadro Ideia Sustentável, vamos conhecer a iniciativa de um empresário que criou uma bicicleta ecológica feita de madeira e sem pedais. O Ação Sustentável começa agora. Aumentar a produtividade na agropecuária sem comprometer o meio ambiente ainda é um desafio para muitos produtores rurais. Para falar sobre o papel da pesquisa na formulação de políticas públicas na área de serviços ambientais, eu converso agora, por Skype, com Raquel Prado, pesquisadora da Embrapa Solos. Olá, Raquel, muito obrigada pela sua presença aqui no Ação Sustentável para nos esclarecer esse serviço aí que é tão complexo, são serviços ambientais. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Bem, vamos começar do início, né? Você é pesquisadora da Embrapa Solos, faz tempo que você trabalha na Embrapa? Sim, eu sou pesquisadora na Embrapa Solos há 18 anos, né? E a Embrapa Solos é uma unidade da Embrapa que fica aqui no Rio de Janeiro e tendo como propósito, né, como missão aí, estudar, pesquisar temas relacionados ao solo, como outros temas correlatos. Certo, 18 anos, olha, você nem tem idade para isso, para estar tanto tempo assim na Embrapa, né? Me diga uma coisa, Raquel, o que é uma definição de serviços ambientais? Olha, atualmente, né, é muito comum se utilizar o termo serviços ambientais e serviços ecossistêmicos como sinônimo. E é até mais fácil para padronizar, né, para que todos compreendam, toda a sociedade, como serviços ambientais. Então, esse é um termo usado nas políticas públicas, né, e bastante aí na sociedade brasileira, como da América Latina. Então, esse é o senso comum. Contudo, há autores que diferenciam esses termos, né? Então, os serviços ambientais são definidos como aqueles serviços prestados, né, ou advindos de práticas conservacionistas e intervenções realizadas pelos produtores, né, ou por um produtor, um grupo de produtores, enfim, e que vão aí, por sua vez, interferir nos serviços ecossistêmicos. Já os serviços ecossistêmicos, eles são definidos como serviços provindos dos ecossistemas em prol, né, do ser humano. Então, são todos aqueles benefícios que a natureza provém para o homem, né? Diversos aí impactos positivos, né, e benefícios aí para a humanidade. Tá, nós poderíamos dizer de forma simples que os serviços ambientais são serviços em que o homem tem interferência e os ecossistêmicos são aqueles em que ele não interfere? Exatamente, são aqueles provindos por todo um equilíbrio, uma complexidade aí dos ecossistemas. Entendi. E nós temos em andamento já no Congresso Nacional a lei de pagamentos por serviços ambientais, enfim, há uma grande expectativa, principalmente do setor produtivo, por haver um reconhecimento e até uma recompensa por esses serviços ambientais. O que seriam exemplos, por exemplo, assim, na prática? Quais são alguns exemplos de serviços ambientais, Raquel? Olha, são muitos, né? Os serviços são categorizados da seguinte forma. Os serviços de provisão, que são aqueles diretos providos pela natureza, como água, né, de boa qualidade, por exemplo, mas também os advindos da agricultura, como os alimentos, as fibras, né, energia, fármacos, pensando aí nos ecossistemas. Esses são os
serviços de provisão. Uma outra categoria são os serviços de regulação, que estão relacionados aí à regulação também da água, da qualidade do solo, dos processos erosivos, regulação climática, polinização, né? São todos exemplos de serviços de regulação. Puxa vida, a gente vê muitos, né? Os serviços de suporte, que são os serviços básicos, né? Os serviços que vão dar suporte a todos os outros, como, por exemplo, a manutenção dos hábitats, a formação dos solos, dentre outros. Alguns autores agrupam, né? Algumas abordagens agrupam serviços de regulação e suporte em uma mesma categoria. E a última categoria são os serviços culturais, que são aqueles relacionados à recreação, ao lazer, né, a todos os benefícios advindos de uma paisagem bonita, bem manejada, de uma paisagem sustentável. Olha, essa é a novidade para mim. Esse serviço, que seria um serviço ambiental de lazer, para mim é uma surpresa, mas é uma surpresa positiva, porque quantos de nós, hoje em dia, quase 90% da população brasileira mora nas cidades, e quantos de nós não gosta de ir para o interior e buscar uma paisagem mais bucólica, mais rural para passar seu fim de semana? E isso também pode ser incluído como serviço ambiental, então, cultural. Cultural, categoria dos serviços culturais, que tem toda uma relação também com a agricultura, né? Com o manejo correto da propriedade, com a presença do componente arbóreo nas paisagens. Isso também traz e agrega renda ao produtor, né? Um exemplo é o agroturismo. Então, se você tem toda essa paisagem bem manejada, você consegue agregar também valor ao seu produto. A pergunta próxima era essa: como é que o produtor rural, como que ele relaciona esses serviços ambientais ao seu trabalho? Ele tem lá uma lavoura de soja, ou ele é produtor de horta. Aqui em volta de São Paulo tem muito produtor de hortaliças. Como é que ele consegue agregar esse serviço ambiental à sua atividade? Você acha que isso é uma coisa que o produtor já está começando a ver, essa possibilidade? Ele enxerga esses serviços ambientais já como um bem econômico? Sim, né? Eu acho que a relação dos serviços ecossistêmicos ou ambientais, né? Estamos adotando aqui para facilitar como ambiental. A relação deles com a agricultura é muito, muito intensa, né? Muito grande. A agricultura é completamente dependente, né? De uma água de boa qualidade, de um solo de boa qualidade, da regulação climática, dos polinizadores, dos controladores de pragas, né? Etc. Mas ela também é provedora de serviços, como eu mencionei. Então, nada mais justo, né, do que valorizar o papel desses produtores rurais que adotam práticas sustentáveis, conservacionistas, que vão implicar, né, uma melhoria na provisão de serviços ecossistêmicos. E, por sua vez, então, eles precisam ser compensados, eles precisam ser utilizados por isso. E hoje nós temos mecanismos, né, para reconhecer essas práticas, né, conservacionistas. Esses mecanismos que nos interessam, viu, Raquel? E agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. Bem, as perguntas que têm chegado para a gente ultimamente são muito referentes à regularização ambiental das propriedades rurais. Existe aí, por conta do coronavírus, uma suspensão de prazos nos órgãos ambientais sobre multas e regularizações. E a pergunta é essa: os prazos para a regularização ambiental das áreas rurais também estão suspensos com o coronavírus? A gente volta daqui a pouco com essa resposta, porque nós vamos agora para um rápido intervalinho e também na volta a gente continua com a entrevista com a pesquisadora da Embrapa Solos, Raquel Prado. É já que a gente volta. Estamos de volta com o Ação Sustentável.
No primeiro bloco do programa, a gente deixou aqui em aberto a questão da suspensão dos prazos em virtude da pandemia do coronavírus nos órgãos ambientais, nas regularizações de áreas rurais, e nós temos várias informações dos estados a respeito dessas suspensões. Então, a resposta, a pergunta foi assim, é verdade que está suspenso esse prazo mesmo? Mais ou menos. Essa resposta não é nem sim nem não, porque os prazos nos órgãos estaduais, nós temos Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Alagoas, que suspenderam todos os prazos, tanto de defesa de multa, prazos processuais, prazos de vencimento de licenças ambientais, mas o prazo que nos interessa aqui, que é o prazo de regularização ambiental das áreas rurais, que vence em dezembro, 31 de dezembro deste ano de 2020, ainda não foi prorrogado. Nós esperamos que haja uma prorrogação por conta da dificuldade de levantar todos os recursos para fazer essa regularização, mas até agora não houve. Então, se você tem pedidos de licenciamento, se você tem multas, pedidos de autorização nos órgãos ambientais ou qualquer prazo referente ao processo administrativo ambiental, esses prazos estão suspensos em 90% dos estados. Aqueles que não soltaram ainda um decreto suspendendo, já fizeram algumas portarias dizendo que esse ou aquele vão ser estendidos. Porém, com relação à regularização ambiental das áreas rurais, o CAR, que tem que ser feito até 31 de dezembro de 2020, este prazo permanece até que o governo federal nos dê uma outra saída, um outro prazo aí, ok? Se você que está assistindo a gente aí tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você anda ouvindo por aí é verdade, manda sua dúvida aqui pra gente. É só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11 942589183, ou você pode entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 11 3131 3719. Vamos agora ao Ideia Sustentável. No Paraná, um empresário de Almirante Tamandaré criou uma bicicleta ecológica feita de madeira e sem pedais. O objetivo é facilitar o aprendizado de crianças com até 4 anos, começando pelo equilíbrio. Olha que legal. Enzo tem apenas 2 aninhos, mas uma habilidade com a bicicleta que é de dar inveja em muito adulto. O bom desempenho tem tudo a ver com esta magrela, que não tem pedais. É justamente por isso que a criança aprende a se equilibrar. O Enzo ficou muito mais corajoso, o equilíbrio mudou totalmente. Então, no começo, ele andava só com o pezinho no chão e deu uma semana assim, ele já tirava o pezinho e se equilibrava. Nossa, mudou completamente assim. E agora ele não larga mais a bicicleta. É o dia inteiro com a bicicleta. A bike foi desenvolvida pelo Marcos, que trabalha com personalização de motos de competição e decidiu fazer uma bicicleta para a filha, inspirada em modelos utilizados em países europeus. Na Holanda, por exemplo, todo mundo anda de bicicleta. E a criança que não tiver uma dessa em casa é impossível. Todas as crianças têm uma bicicleta de equilíbrio em casa. E falei, vou fazer uma para minha filha. E acabou dando certo, né? A bicicleta ecológica é feita de compensado naval. Pesa pouco mais de 2,5 kg e aguenta até 660 kg. O teste de compressão foi feito no Centro de Tecnologia de Materiais do Tecpar. Aliás, só no ano passado foram realizados nestes laboratórios cerca de 25 mil ensaios, que ajudaram no desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos. A nossa equipe técnica sempre está à disposição, não só na questão das análises laboratoriais de resistência, entre outras análises, mas também para dar um entendimento mais amplo sobre o seu produto, incluindo a viabilidade de mercado, uma vez que o Tecpar tem uma incubadora e uma agência de inovação dentro do seu circuito de trabalho. Então, ou seja, nós estamos aqui para ser parceiros do empreendedor e parceiros do Estado. Depois da certificação, o empresário de Almirante Tamandaré vendeu mais de 30 bicicletas e já pensa em ampliar as opções. Vamos fazer com 3 rodas, que veio muita gente trazendo essa ideia de fazer ela maior ou fazer menor, ou para fazer para criança com síndrome. Então a gente está trabalhando agora com essa ideia também. E a gente continua o nosso bate-papo com a Raquel Prado, ela é pesquisadora da Embrapa Solos, e a gente estava conversando aqui, Raquel, a respeito dos mecanismos, né, para que a gente possa chegar a esses serviços ambientais. Existe já um sistema de mecanismos? O produtor consegue identificar seu potencial e utilizar desses mecanismos?
Bem, há várias formas, né, de reconhecer o papel do produtor, né, como conservador ou como a importância, né, do seu papel para a provisão de serviços ecossistêmicos. Isso vai ocorrer, né, a partir das práticas conservacionistas que ele desenvolve na sua propriedade. A adequação também ambiental da sua propriedade é muito importante, manejo do solo, da água, manutenção das áreas de recarga e, enfim, toda uma adequação aí agroambiental. Então, para reconhecer, né, essas práticas todas e valorizar o produtor, existem esses mecanismos. Você pode, por exemplo, ter mecanismo de certificação dos produtos, selos, né, de reconhecimento de produtos sustentáveis, de sistemas de produção sustentáveis, mas o com mais intensidade ou com mais detalhe é do mecanismo chamado de pagamentos por serviços ambientais. É um mecanismo ele é voluntário, né? Basta ter de um lado um usuário ou um conjunto de usuários de serviços ecossistêmicos e, do outro lado, o provedor, né? Que seria um produtor rural ou um conjunto de produtores rurais. Essas iniciativas elas têm se expandido no Brasil, na América Latina, em todo o mundo, já há alguns. E os arranjos institucionais eles são bastante diversos. Você tem pagamentos por serviços ambientais municipais, estaduais, com envolvimento aí de diferentes instituições, né, também governamentais, ONGs, prefeituras, etc. Né? Esse pagamento, deixa eu te aproveitar sua experiência. Esse pagamento, quando tem o envolvimento do poder público, a gente entende, né, que é o poder público reconhecendo ao produtor este papel de provedor de um serviço ambiental. Mas como é que acontece na iniciativa privada esse interesse por financiar, por colocar recurso efetivamente numa propriedade de um produtor sustentável? Olha, primeiramente que as empresas, né, elas também se beneficiam desses serviços, né? Falando de água, por exemplo, você tem aí o envolvimento de empresas de engarrafamento de água mineral, de cerveja, de bebidas, né? Você tem empresas de abastecimento de água, né, que fazem o tratamento e abastecimento, portanto, são beneficiadas no tratamento, reduzindo custos. Se o produtor está lá a montante, né, conservando as nascentes, recuperando, adequando a sua propriedade. Então, dessa forma, ocorre, né, o interesse, o envolvimento tem ocorrido, né, o envolvimento do setor privado. Mas eu acho que, a minha opinião é que ele pode ser ainda ir muito além, né? Você pode ter programas, projetos de pagamentos por serviços ambientais específicos, né, da iniciativa privada, de um conjunto de empresas de uma região, e isso vai trazer benefícios não só, né, compensando o produtor, mas também toda a sociedade que se beneficia desses serviços, né, de água, de ar puro, controle da erosão, de controle de enchentes, né? Isso também pode ser aplicado na área urbana. Com certeza. Onde precisa desses serviços aí prestados pela natureza. Com certeza. A gente percebe que cada vez mais as coisas estão de mãos dadas. Sempre estiveram, a gente aqui não percebeu, né? E eu tenho visto muito o crescimento dos títulos verdes, né? Onde o produtor que reconhece que tem um serviço ambiental, ele emite um título efetivamente, uma commodity. Ele pode, na verdade, assim, é um investimento quase que um CDB, é um investimento de renda fixa, esse título verde. Portanto, para o investidor é super seguro e para o produtor é um título que ele vai colocar à venda. Então, ele abre esse mercado, eu tenho visto realmente crescer isso. Agora, uma pergunta especificamente para a pesquisadora da Embrapa.
Qual é o papel da pesquisa, Raquel, nesses serviços ambientais, nesse aprimoramento, nessa descoberta, nessa valorização dos serviços ambientais? Olha, o nosso papel é bastante desafiador, né, e diverso. Então, primeiramente, a gente atua desenvolvendo métodos, ferramentas aí para apoiar da propriedade, né, da aplicação dessas práticas conservacionistas, ajudando os produtores até a elaboração de políticas públicas, né? Então, essas metodologias também trabalhamos, né, e aplicamos modelos para simulação de cenários futuros, ferramentas para o acompanhamento dos impactos, né, dessas intervenções nos serviços ecossistêmicos. Isso é muito importante para certificar que está tendo bons resultados, né, para certificar para o investidor que está havendo bons resultados. Uma espécie de monitoramento para acompanhar realmente como era e como está ficando depois dessa intervenção sustentável. Sim, são o que a gente chama de métricas, né? A gente tem trabalhado muito no desenvolvimento, aplicação de indicadores e métricas e também na valoração desses serviços ecossistêmicos, né? Porque é muito importante mostrar qual é a implicação de todo esse processo de conservação no bolso também do produtor, na produtividade, né? Porque uma vez que a agricultura é completamente dependente desses serviços, se você está atuando para melhorar a sua situação, né, também você vai ter melhoria na produtividade. E para terminar, no âmbito das políticas públicas, os pesquisadores, nós temos uma rede, né, no tema de serviços ecossistêmicos da Embrapa, e a assessoria parlamentar nos coloca, faz uma ponte direta, né, com os parlamentares. Então, estamos constantemente elaborando notas técnicas para apoiar aí políticas relacionadas ao tema, né? Tanto a política nacional de pagamentos ambientais, como políticas correlatas. Por exemplo, uma bem atual, um PL, né, um projeto de lei sobre o manejo integrado do fogo, sobre a proteção de polinizadores. Então, tem diversos temas aí que a gente apoia enquanto elaboração e também aplicação de políticas. Fazer com que isso vire uma regra nacional, sem dúvida, acaba facilitando a vida do produtor e facilitando a vida do próprio país que quer realmente mudar a sua forma de produção, a sua forma de encarar a sustentabilidade. E a gente tem aí no Congresso Nacional a lei, né, de pagamento por serviço ambiental o PL foi aprovado na Câmara e está sendo discutido no Senado. Vocês estão fazendo alguma intervenção lá também? Sim, exatamente. Nós estamos desde 2015, né? O nosso grupo vem acompanhando, elaborando notas técnicas para apoiar, dando palestras também no Congresso para apoiar a elaboração dessa política, né? Que a gente de extrema importância, né? Fazendo sugestões de cunho técnico, de cunho geral, para que essa política possa ser o mais abrangente possível, né? Para que ela possa também conciliar diferentes setores, como agricultura, ambiente, povos tradicionais, incluir a parte urbana. Então, é esse o nosso foco, né? Levar subsídios técnicos para que essa política seja, né, o mais eficaz possível. Maravilha, Raquel. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. A gente aguarda ansiosamente que essas políticas evoluam, mas enquanto isso, a gente aqui no Ação Sustentável sempre está incentivando o produtor a fazer isso. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e aproveito para apresentar, né, se tiverem mais dúvidas, esse livro que a gente lançou ano passado, que se chama Marco Referencial de Ecossistêmicos e que está disponível, né, na página da Embrapa para download gratuitamente. Excelente. Obrigada, Raquel. Um grande abraço para você. Obrigada. Gente, é isso, né? Com serviços ecossistêmicos e ambientais, o Ação Sustentável fica por aqui.
Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal, disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.